Leishmaniose, doença que levava ao sacrifício de cachorros, agora pode ser contornada e a eutanásia não é mais obrigatória. Violência nas escolas. Polícia encontra estudante que matou o professor com facada em Águas Lindas. Crime aconteceu porque o aluno foi excluído de um projeto por indisciplina. O governo Bolsonaro, o presidente, vai passar por nova cirurgia em meio à crise da Amazônia e diz que vai à ONU explicar o caso, nem que seja de cadeira de rodas. Muito boa tarde para você, eu sou o Sérgio Amaral e começa agora o Band Cidade, primeira edição. Brasília tem vários pontos turísticos, né? Mas desde que o presidente Jair Bolsonaro se mudou para o Palácio da Alvorada, o local passou a ser um dos pontos mais visitados da capital federal. É que o presidente tem feito paradas quase que diárias na saída da residência oficial para dar entrevistas à imprensa e cumprimentar simpatizantes. Aí já viu, né? Tem cada vez mais gente nessa paradinha presidencial. O Ângelo veio de Maringá, no Paraná. Foi a primeira vez que ele viu o Palácio da Alvorada ao vivo e a cores. Era um sonho meu, porque eu nunca tinha vindo para Brasília. E a gente sempre vê essas imagens sempre pela televisão. Então parece que é uma coisa muito distante. E na vida é real, tá aqui. Com tanta procura, a segurança foi reforçada e o acesso passou a ser mais controlado. Para alguns turistas, a medida não interfere no passeio. Para mim não deu diferença nenhuma, porque a gente perdeu ali 30 segundos na entrada só para identificar e eu acho que é tranquilo, eu acho que não vai diminuir a questão de visitação, não. Para o João, que vende picolé no local, as medidas de segurança fizeram com que o movimento caísse. Muitos, quando vêm, acham que está fechado, né? Porque a principal via de acesso era essa aqui, entre o Jaburu, né? Ainda tem um movimento bom por causa do novo presidente, mas não tem aquele movimento como tinha antes. Este professor de Ciências Políticas acredita que essa aproximação do presidente com o povo tem um efeito positivo. Porque as pessoas têm que se fazer ouvir. E as pessoas têm que se fazer ouvir não somente pelas redes sociais, mas elas também podem se fazer ouvir diretamente. E eu acho que o presidente da República tem essa característica, sempre desde quando foi deputado, de estar falando com as pessoas, de estar perto das pessoas, né? E de se expor a esse escrutínio público. Bom, e na paradinha da manhã de hoje, Bolsonaro falou novamente, disse que vai à ONU falar sobre a situação da Amazônia, ainda que seja preciso ir em cadeira de rodas. Isso porque o presidente passa por uma nova cirurgia na próxima semana, no próximo domingo. E havia dúvidas se ele conseguiria ou não embarcar no próximo dia 24. Hoje, um grupo de 5 ministros desembarcou na região amazônica, onde se encontra com governadores dos estados cobertos pela floresta. E os detalhes estão chegando ao vivo agora com a Renata Dourado. Boa tarde, Renata. Os ministros já estão lá, né? Sim, Sérgio. Boa tarde para você. Uma ótima semana para todos que nos acompanham. Eles embarcaram cedo, por volta de 6 horas da manhã, aqui em Brasília. Essa comitiva está sendo coordenada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, claro, a mano do presidente Bolsonaro. Então, embarcaram ministros da Defesa, da Agricultura, ministros também do Meio Ambiente, todos eles, como você bem disse, para conversar com os governadores. A gente lembra que os 9 governadores que fazem parte ali da chamada Amazônia Legal estiveram aqui em Brasília na semana passada, se reuniram com os ministros e também com o presidente Bolsonaro, mas algumas medidas foram tomadas depois desse encontro, como, por exemplo, aquele decreto que proíbe as queimadas na região pelos próximos 60 dias. Então, a ideia é essa, é dialogar, manter essa porta do diálogo aberta, porque os governadores estão lá em loco, né, vendo tudo o que está acontecendo. E, então, tentar tomar medidas ali em conjunto, ouvindo esses governadores, para tentar evitar o que está acontecendo nesse momento, combater, na verdade, as chamas, essas queimadas, mas também pensar em programas, em projetos a médio, longo prazo, para evitar isso que a gente está vendo e também um programa de desenvolvimento ali na região. Então, hoje eles embarcaram, né, para Belém e amanhã eles estarão em Manaus, esse grupo de ministros, exatamente para conversar com esses governadores. E aí a gente viu a reportagem, né, do presidente Bolsonaro, assim que sai do Palácio da Alvorada, costuma cumprimentar ali os apoiadores, a imprensa sempre está lá, com certeza, né? Então surgem perguntas
perguntas e ele responde. E hoje, mais uma vez, ele falou exatamente isso. No próximo domingo está prevista mais uma cirurgia do presidente Bolsonaro, em consequência daquela facada. Já é a 4ª cirurgia, dessa vez para arrumar, consertar ali uma hérnia. E aí ele disse que vai passar 10 dias de repouso. E aí veio a pergunta, presidente, será que o senhor vai participar da Assembleia Geral da ONU no próximo dia 24? Ele disse, olha, eu vou, nem que seja de maca ou de cadeira de roda. Nós temos, portanto, essa fala do presidente Bolsonaro hoje pela manhã. Vamos ouvir. Eu vou comparecer à ONU, nem que seja de cadeira de roda, de maca, vou comparecer, que eu quero falar sobre a Amazônia. Mostrar para o mundo, com bastante conhecimento, tá? Com patriotismo, falar sobre essa área ignorada por tantos governos que me antecederam. Ela foi praticamente vendida para o mundo. Eu não vou aceitar esmola de país nenhum do mundo a pretexto de preservar a Amazônia, mas na verdade ela está sendo loteada e vendida. Cláudio Humberto, a presença do presidente lá na Assembleia da ONU é importante, né? Será que não há risco dele estar mal fisicamente e prejudicar o desempenho dele? Acho que não. É claro que não. É importante porque, aliás, essa crise aí meio artificial que foi criada com a questão da queimada da Amazônia, que na verdade não é nada daquilo, né? Não é exatamente aquilo, mostrou a importância do tema mesmo do ponto de vista mundial, né? Uhum. Eu tive acesso a um relatório de auditoria do Ministério do Meio Ambiente sobre o dinheiro, o volume fantástico de dinheiro que vem de fora para o Fundo da Amazônia e é entregue ao BNDES e distribuído com ONGs na Amazônia. É uma vergonha, minha gente, e mostra muito que a suspensão desses repasses explica toda essa gritaria, toda essa histeria que foi feita em relação aí aos exageros cometidos em relação às supostas queimadas na Amazônia. É claro que houve queimadas, todo ano há, mas não houve nos padrões que foram noticiados. Esses relatórios, Sérgio, da auditoria que está em poder do TCU, do Tribunal de Contas da União, e cujo relator é o ministro Vital do Rego, mostra, foram 18 contratos com ONGs examinados inicialmente no valor total de 252 milhões de reais. Verificou-se que a maioria, o grande volume de dinheiro, a maior parte do dinheiro vai para o bolso do pessoal das ONGs, não vai para os programas que eles dizem que vão fazer, desenvolver para conseguir receber o dinheiro. Uma das ONGs, que recebeu, aliás, em 3 desses 18 contratos, 3 é de uma ONG muito conhecida chamada Amazon, que é muito frequente no noticiário, está sempre trazendo notícias sobre tragédias iminentes, né? De que a Amazônia está pegando fogo, que foi queimado não sei quantos mil campos de futebol. Se tudo isso fosse verdade, não existia Amazônia, né? Mas o fato é que somente num desses contratos, dos 3 que totalizam 36 milhões de reais só para essa ONG, um deles de 14,2 milhões de reais, 87% desse valor, dos 14 milhões, foi para integrantes da ONG, para pagar salários, para pagar consultorias, contratação de serviços especializados. No fim das contas, sobraram apenas 13% para aplicação no programa a que aquele contrato se propõe. De fato, é uma farra que precisa acabar, o governo precisa mexer nisso. Uma lancha pegou fogo perto da Ponte Costa e Silva na tarde de ontem. O acidente deixou uma pessoa ferida. O incêndio começou no momento em que o piloto ia ligar a lancha. Ao dar a partida, o motor começou a pegar fogo e rapidamente foi espalhado para o estofado, deixando a lancha parcialmente queimada. Uma jovem de 19 anos foi encaminhada para o Agarram com queimaduras de 1º grau no ombro. E você vai ver a seguir, localizado o estudante que matou o professor sexta passada em Águas Lindas. O Band Cidade volta já já. Começou ontem a fiscalização do licenciamento 2019 e só no primeiro dia foram apreendidos 7 carros. Segundo o Detran, mais da metade dos motoristas do Distrito Federal está andando por aí de forma irregular, com o licenciamento vencido, o que significa 265 milhões de reais a menos no cofre do governo. Se você é um desses motoristas em dívida, entre no site receita.fazenda.df.gov.br para ver a situação do carro e baixar o boleto. Também é possível ir até o Detran ou procurar um site do Na Hora.
Não quitar o licenciamento anual pode levar a multa gravíssima de R$ 293,47 e 7 pontos na carteira. Nosso assunto agora é leishmaniose. A doença não chega a ser uma preocupação para nós, seres humanos, mas para os cachorros ainda é um grave problema. O sacrifício era o único caminho. O tratamento evoluiu tanto que agora existe a esperança de convivência com a infecção sem que o animal precise pagar com a própria vida. Veja. Martin faz parte da família da Laura desde 2013. Quem vê ele saudável desse jeito não imagina pelo que ele passou. Em 2016, ele foi diagnosticado com leishmaniose visceral. O tratamento foi uma longa jornada. A gente não desiste de um integrante da família, né? Então, a gente tem que vir e buscar todas as ferramentas que estão disponíveis. Esse veterinário acredita que o combate à doença deve ser feito contra o mosquito transmissor, como acontece com a dengue. Ela é causada por um vetor, assim como a malária, como a dengue, como a febre amarela. Logo, o controle dessa doença tem que ser pautado no controle do vetor. Então não adianta nada sacrificar cachorro, porque a gente não está muito mais protegido ou menos protegido por causa disso. O exame para diagnosticar os animais leva cerca de 20 minutos. Atualmente, há medicamentos para tratar a doença e a eutanásia não é mais obrigatória. Existe a proibição de tratamento com drogas de uso humano, mas já tem algum tempo que existe droga registrada veterinária para tratamento de animais. Então, a partir daí, é possível sim que o seu animal passe por um tratamento. Até abril deste ano, 14 casos suspeitos da doença foram registrados. Uma pessoa de Lusiânia, em Goiás, teve o diagnóstico confirmado. Em 2018, dos 97 casos suspeitos, 26 deram positivo para a doença. A prevenção de leishmaniose se baseia em manejo ambiental, uso de repelentes e de vacina. Então, a conjunção disso tudo vai fazer, com certeza, um Brasil melhor, com menos eutanásia, com melhor posse responsável e com melhor qualidade de vida para todos os animais e para os seres humanos. Aumenta a reprovação do governo Bolsonaro. Pesquisa Datafolha aponta que os insatisfeitos saltaram de 33% em julho para 38% em agosto. A aprovação também caiu e o presidente reagiu. Renata Dourada acompanhou tudo. O presidente não deixou de responder a isso aí, né, Renata? Ele disse que o Datafolha, né, que foi o instituto que fez essa pesquisa, não tem credibilidade, né? No entanto, a gente vai dar aqui exatamente a informação do Instituto Datafolha. De acordo com esse levantamento, Sérgio, a aprovação do presidente caiu de 33% em julho, que foi a última pesquisa, para 29%. E o que chama atenção também é que a reprovação do presidente Bolsonaro vem aumentando entre os homens, entre os moradores do sul, da região sul, e entre os que têm mais alta renda e também escolaridade, né? Ou seja, o perfil ali das pessoas que mais votaram nele. De cada 4 eleitores que votaram no presidente, de acordo com a Datafolha, se fosse hoje disse que não votaria mais nesse universo, portanto, de 4. No caso dos brasileiros mais ricos, aqueles que recebem mais de 10 salários mínimos, o apoio ao presidente Bolsonaro caiu de 52% para 37%. A pior avaliação dele continua sendo entre a população mais pobre, aqueles que ganham até 2 salários mínimos, entre os jovens também, que tem ali entre 16 e 24 anos, e aqueles com escolaridade que vai até o ensino fundamental. Dos brasileiros que foram ouvidos nessa pesquisa, 44% disseram que não acredita nas palavras do presidente Bolsonaro, 19% disseram que acreditam em tudo que ele fala. Então, essa pesquisa ela foi feita entre os dias 29 e 30 de agosto. Mais de 2.800 pessoas foram ouvidas em 175 municípios brasileiros. Sérgio. Obrigado, Renata. Cláudio Humberto, na sua opinião, o governante deve se pautar por resultado de eleições? Ele tem que olhar aquilo e tocar o barco? É o resultado de pesquisa, né? De pesquisa, desculpe. Eu acho que o governante tem mais é que ficar desgastado mesmo durante o governo, porque ele foi eleito para resolver os problemas. E a solução dos problemas nem sempre é popular, né? Nem sempre é do agrado das pessoas e isso provoca reações. A pesquisa mostra mais uma condenação do presidente pelo que ele diz do que pelo que ele faz. Porque o governo, em certa medida, está indo bem em vários aspectos, né? Está aí aprovando a reforma da Previdência, já está nos seus procedimentos finais, né? Está em curso já a reforma tributária, há inúmeras reformas já engatilhadas, né? O ministro da Infraestrutura já anunciou
uma desestatização, um processo de privatização até 2022, portanto, até o final do atual governo, que vão possibilitar investimentos no Brasil de 208 bilhões de reais. É uma grana que o Brasil nunca viu, a não ser para desaparecer dos cofres públicos através do déficit fiscal, né? Enfim, é muito dinheiro, são muitos investimentos esperados. Olha, se no final disso tudo, desses 4 anos, tivermos um presidente que disse um monte de bobagem, mas fez direitinho o que deveria fazer, como, por exemplo, recuperar a economia, já estará de muito bom tamanho. Está preso desde sábado o estudante Anderson da Silva, de 18 anos, que matou com uma facada o professor Bruno Pires na sexta-feira em uma escola estadual de Águas Lindas. Anderson foi encontrado na cidade de Nova Roma, Goiás, que fica a 300 quilômetros do local do crime. O estudante disse à polícia que fugiu a pedido do advogado para evitar o flagrante. Um desentendimento por indisciplina teria motivado a tragédia. A emoção tomou conta dos alunos, funcionários e vizinhos do Colégio Estadual Machado de Assis, em Águas Lindas de Goiás, que fica a 55 quilômetros de Brasília. O coordenador da escola, Bruno Pires, de 41 anos, foi assassinado por um aluno dentro da unidade. Segundo a polícia, o estudante foi excluído de um projeto de esporte por indisciplina e resolveu tirar satisfação com o coordenador. Ele aproveitou o fim do horário de aula e esfaqueou Bruno, que chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu. Após o crime, o aluno fugiu. A polícia acredita que Anderson Silva, de 18 anos, premeditou o ataque. O coordenador era querido pelos alunos e colegas de trabalho. Ele era muito simpático, a gente entrava, ele falava com todo mundo. Isso é muita tristeza pelo que aconteceu. O Colégio Machado de Assis tem fama de ser violento e os professores têm medo de trabalhar no local. Trabalhar aqui é complicado, tá? A gente corre risco 24 horas. Para os pais, o medo também faz parte da realidade. Muita violência, né? Violência, briga, não tem policiamento. As meninas estão com medo de vir para a escola. Não só por causa desse acontecimento de hoje, mas de outros atrás que aconteceu também. Já teve cadeirada aí dentro, já esfaquearam a aluna aí dentro já. E agora é sair do coordenador, né? Infelizmente, estamos perdendo uma boa pessoa. A comunidade, revoltada com o crime, fez um protesto em frente à escola. A família foi até o hospital para reconhecer o corpo. O irmão desabafou e cobrou justiça para quem teve a vida interrompida pela violência. Mas eu peço a Deus que vai dar tudo certo e justiça, né? Que os outros, já teve professor que me ligou, que pediu que a gente levantasse essa bandeira para que não acontecesse de novo. Que o nosso presidente possa fazer alguma coisa, que o governador possa fazer alguma coisa com a nossa segurança nas escolas, em todo o estado, né? Esse já é o segundo caso, somente em 2019, de violência contra professores dentro de escolas do entorno do DF. Em abril, um professor do Colégio Estadual Céu Azul, em Valparaíso, foi morto a tiros por um aluno. Júlio César Barroso de Souza, de 41 anos, também era coordenador da unidade. Cláudio Humberto, que tempos são esses em que uma punição por indisciplina leva a um assassinato? E o pior, a punição foi simplesmente ficar de fora de um projeto, né? A gente é de um tempo em que as pessoas respeitavam os professores, né? Reverenciavam, inclusive, os professores. Os professores meio que representavam os nossos pais na escola, mas também os nossos pais cuidavam para que a gente, na escola, se comportasse bem, né? Se comportasse de maneira adequada, de forma a não envergonhá-los, inclusive, envergonhar as nossas famílias. Isso só mostra como é importante, até em caráter emergencial, um programa como esse que está sendo implantado aqui no Distrito Federal, o da presença de gestão compartilhada com a presença da Polícia Militar dentro das escolas. É absolutamente necessário, sobretudo em áreas mais problemáticas do ponto de vista de segurança. A gente viu aí que tanto alunos quanto professores e pais de alunos, todos reclamam da falta de segurança nessa escola. E nessa e em outras escolas, certamente, também enfrentam o mesmo problema, não é, Sérgio? E a sugestão para fugir do flagrante? Tudo bem, o advogado está na dele, mas também isso dói, né? Não, o que o advogado fez foi cometer um crime, né? Porque certamente a Ordem dos Advogados do Brasil, se continua sendo aquela OAB de antes, vai tomar providências, porque, afinal de contas, a lei não é para isso, né? Esse é um dos problemas dessa lei. A lei foi criada exatamente para beneficiar aquele
que não é que ele fugiu do flagrante, é que ele simplesmente é o privilégio de que o sujeito, o cidadão, só pode ser preso em flagrante delito. Se ele não a atribuição do crime a ele não pode ser motivo de prisão. A lei é para proteger o cidadão, não é para garantir a impunidade dele. Festa de aniversário na zona rural do Paranoá termina em tragédia. Depois de uma discussão, o homem teria matado a facadas uma mulher e o ex-marido dela. O caso é confuso e tudo agora precisa ser investigado. Boa tarde, Sérgio, a todos que acompanham o Band Cidade. A Polícia Civil mudou a linha de investigação e decidiu registrar a morte dessa mulher, Rose Souza Santos, de 33 anos, e do ex-marido dela, Neilton Vitorino da Silva, de 29 anos, como duplo homicídio. A principal hipótese é que os dois teriam discutido com a aniversariante e dona da casa onde o crime aconteceu. Diante dos xingamentos, o namorado da aniversariante teria então esfaqueado Rose. Ao ver então essa cena, o ex-marido de Rose, o Neilton, teria ido para cima do agressor e acabou sendo esfaqueado diversas vezes. Nós conversamos com a delegada Jane Kleb, a responsável pelo caso, que afirma que a aniversariante e o suposto agressor estão desaparecidos. Vamos ver um trecho desta entrevista. Esse casal, aniversariante e o companheiro dela, que teria agredido as duas vítimas, está desaparecido. Logo depois, eles sumiram para o local incerto, telefone desligado, e nós precisamos muito ouvi-los, porque realmente eles é que vão esclarecer como tudo aconteceu. São dono da festa, têm controle dos convidados ali e seriam eles os principais, as principais testemunhas ou envolvidos. Só a oitiva deles é que vai dizer isso para nós. Até então, a polícia tratava o caso como feminicídio seguido de linchamento. Isso porque as vítimas estavam separadas há cerca de 3 meses e a Neilton ameaçava a Rose com frequência, inclusive durante o casamento. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Natália. Você vai ver a seguir. Locais de trabalho compartilhados, famosos coworkings, viram mania entre os jovens empreendedores de Brasília. Veja por quê depois do intervalo. Cada vez mais comum no Brasil e também aqui em Brasília, o coworking pode ser uma ótima opção para economizar na hora de empreender. Além disso, o ambiente compartilhado facilita o network, aquela rede de relacionamentos, e pode dar uma ajuda no desenvolvimento da carreira. Confira na reportagem. Anne é psicóloga e buscava para o trabalho um ambiente que não lembrasse um consultório médico e que não tivesse um clima pesado para os pacientes. Ela encontrou no coworking essa possibilidade e não se arrepende da escolha. Para que a pessoa, ao momento que busque o serviço, se sinta acolhida. E aqui é um lugar que transmite isso, um acolher, de você se sentir à vontade, se sentir em casa. A psicóloga destaca ainda a economia que o coworking traz para o negócio. Porque aí a gente não se preocupa com alguns outros gastos, só paga um valor fixo, aí não tem outras coisas para se preocupar, como seria num lugar se a gente fosse alugar, fora. Em um coworking é possível encontrar diversos tipos de serviço. Nesse em Águas Claras, além do consultório da Anne, tem galeria de arte, estúdio de tatuagem, salão de beleza, bar, entre outros empreendimentos. Tudo isso em 2.400 metros quadrados. Uma diferença desse para outros espaços de trabalho compartilhado é que aqui o funcionamento é 24 horas. A maioria dos nossos parceiros que trabalham aqui, eles têm outra linha de pensamento. É um pessoal muito inovador, muito criativo, e às vezes isso demanda o cara trabalhar até altas horas da madrugada. Alguns dos segmentos que a gente tem aqui são voltados para a comunidade também. Então a comunidade pode utilizar isso aqui 24 horas para poder usufruir de café, do bar, de consultoria. E não é a gente que tem que falar que hora que você tem que atender seu cliente. É o cliente que tem que escolher o horário dele para ser atendido. Outro benefício que um coworking pode oferecer é a possibilidade de conhecer outras pessoas e se desenvolver ainda mais profissionalmente. Você tem um network muito grande, uma instrução muito grande. Então você acaba, às vezes, a sua intenção seria abrir uma empresa, em vez de você demorar 1 ano para você ter sucesso dessa empresa, você demora 6 meses. Em vez de você gastar 100 mil, você gasta 50. A Carol vende marmitas e passou a frequentar o Colmeia em Águas Claras devido às palestras de empreendedorismo que ocorrem no local. Ela garante que o espaço realmente ajudou ela e as amigas a alavancarem o negócio culinário. A partir daí a gente começou, isso foi acho que foi numa terça-feira. A partir da quinta-feira a gente trouxe uma marmita para eles experimentar, e eles falaram ok, e a gente começou a fornecer aqui. E mudou muito, não só a questão de vendas, nossas vendas triplicaram.
Atenção motoristas, uma das faixas de um pequeno trecho da EPGU, sentido zoológico, logo depois ali da saída do Guará, foi interditada hoje para obras no morro que dá sustentação à pista, né? A previsão do Departamento de Estradas de Rodagem, DER, é que o bloqueio dure pelo menos 3 semanas. Nesse primeiro momento, os trabalhadores vão retirar a camada de vegetação do local. O objetivo da obra é reforçar a estrutura do morro. R$1,5 milhão serão investidos e as obras devem ficar prontas em até 3 meses. E não esquece que aqui na Band você tem um canal direto para fazer denúncias, mandar vídeos e mostrar os problemas aí de onde você mora. É o WhatsApp do Band Cidade. Anote aí o nosso número, 999769204. Band Cidade, primeira edição, fica por aqui. Vem chegando Dani Pança, CJ e José Duílio, os donos da bola. A gente volta a se encontrar amanhã, ao 12:30, se a garganta deixar, né? Se não deixar, vai ser a Renata. Até lá!